Olá, galerinha, em especial da primeira série do Colégio Seu Amado. Estou aqui de novo. A gente vai trabalhar de forma sucinta, né, rápida, objetiva, o capítulo 7 do módulo de vocês. Esse capítulo fala sobre os agentes modeladores do relevo, então lembra aí de modelagem, lembre de formas das mais diferentes possíveis e pelos mais diferentes, entre aspas, atores, tá, possíveis. E a gente vai trabalhar as forças endógenas, que são aquelas que atuam na parte de dentro do planeta, da superfície para dentro, e os fatores exógenos, obviamente, os que trabalham fora. Ok? Acompanhem os slides comigo e a gente vai tentar sanar as dúvidas de vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Beleza? Valeu! Até já! Bem, galerinha, agentes endógenos e exógenos, como eu falei para vocês, veja aí nessa bela imagem que abre a nossa aula, uma estrutura rochosa bastante trabalhada por um ator muito paciente chamado vento, tá? Todas essas estruturas, todas as formas dessas estruturas que vocês estão vendo aí nessa imagem foram esculpidas pela diferença de temperatura, pelo vento e pela chuva, principalmente, ok? Nossa, Josinaldo, mas isso deve ter demorado muito, né? Exatamente. Isso demorou milhões e milhões de anos e é um processo que continua. Até quando o planeta Terra existir e essa estrutura estiver aí, ela vai continuar sendo trabalhada pelas forças exógenas, que são as forças de fora. Ok? Então, dentro dessa questão, nós vamos entender um pouquinho sobre a geomorfologia e as transformações do relevo e os seus agentes, obviamente, modeladores, tá? O primeiro fenômeno que eu vou trabalhar com vocês é o fenômeno da orogênese, tá? Ele é um fenômeno endógeno, tá? Estamos aqui na página 33 do módulo trabalhando os fatores ou os agentes endógenos, ou seja, são aqueles que trabalham na parte de dentro da Terra. Orogênese é quando os movimentos tectônicos ocorrem horizontalmente, são forças horizontais, no caso, sendo responsáveis pela constituição das cadeias montanhosas. Observe o esqueminha abaixo, aí você vai ver que no desenho da esquerda tem setas que sugerem que há um encontro entre placas tectônicas. Esse encontro vai gerar uma pressão estupendamente forte, tá? Uma coisa descomunal, extremamente forte. E como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, principalmente dois corpos gigantescos como as placas tectônicas, então um vai se levantar ou vai haver dobramentos, dobras, ok? Então aqui, por exemplo, você tem essa imagem, uma estrutura rochosa, e percebam que tem umas dobrinhas aí nessa rocha. É uma rocha dura, claro, isso aí não é borracha, tá? Não é papel, ok? Mas se você parar para olhar bem o desenho, você vai perceber, deixa eu ver se eu consigo aqui te mostrar com a caneta, você vai perceber que existem dobras. Essas saliências aqui não obedecem muito uma lógica, mas há. Então essa estrutura, ela não aguentou a pressão e para não quebrar, como não houve a quebra, que geralmente quando há a quebra o movimento não é orogênese, e sim epirogênese, então como nesse caso não houve a quebra, então essa estrutura rochosa, ela simplesmente dobrou, simplesmente vírgula, né? Não é um negócio tão simples assim. O acontecimento, o outro fenômeno é o fenômeno da epirogênese, quando os movimentos tectônicos ocorrem verticalmente, não provocando falhas geológicas. Quando esse deslocamento vertical ocorre para cima, é chamado de soerguimento, como no caso do desenhozinho aí logo abaixo, na parte da esquerda. E quando ocorre para baixo, é chamado de subsidência, tá? É quando ocorre a dobra, no caso, no sentido para baixo, ok? O elevador Lacerda é um exemplo da subsidência, tá? O terreno ali ao redor do elevador Lacerda, ele sofreu uma quebra, uma falha. E aí a parte de cima, cidade alta, a parte de baixo, cidade baixa, ok? Vamos diretamente para o finalmente, para o que interessa, tá? Então vamos lá. O movimento da orogênese produz dobras ou falhas, ocorre em terrenos instáveis, então esses terrenos são jovens, tá?
Olha aqui embaixo, ocorre em terrenos novos, jovens, cujas rochas são maleáveis porque elas dobram. Lembra do segundo slide? É rápido, tá? É um fenômeno extremamente rápido, relativamente rápido. Pode ocorrer em poucos dias, ou em poucos anos. Gera também vulcanismo e terremotos, pode ocorrer antes ou depois. E formam-se montanhas. Então, esse formato aqui de montanha é a informação mais interessante que vocês podem capturar, tá? Porque é casca de banana. Eles vão dizer que na prova, por exemplo, que o que forma montanha é a epirogênese e não o movimento da orogênese, ok? O orogênese ocorre em terrenos, é tudo o contrário, estável, ou seja, um terreno rígido, muito duro, tá? Um terreno antigo, é lento, ao contrário do outro, é primordialmente no continente que acontece, não ocorre vulcanismo ou tectonismo, ocorre o levantamento positivo ou o rebaixamento, que é a pirogênese negativa que eu falei no slide passado, tá? Eu vou dar um corte aqui para que a aula não fique grande, para facilitar para a escola que vai editar. E aí, galerinha da primeira série, continuando, nós vamos falar um pouquinho dos agentes exógenos. São aqueles que atuam nas nossas vistas, embora a gente às vezes não perceba, ou na maioria das vezes a gente não percebe. Então, por exemplo, eu estava andando há 40 minutos atrás na orla de Juazeiro, fazendo uma caminhada, uma corrida, e o rio estava correndo lentamente no seu leito. A passagem do rio pela margem, pela beira, gera uma modelagem daquela margem. Só que eu não estou percebendo nada, mas eu sei que gera, porque, claro, eu estudei para isso. Mas daqui a alguns anos, daqui a alguns milhões de anos, talvez o trajeto do rio ele seja totalmente diferente, devido ao correr, a correnteza das próprias águas. Então, os agentes exógenos são considerados os modeladores do relevo terrestre. Eu costumo dizer que são os artesãos do relevo terrestre. Eles atuam em conjunto com os agentes internos ou endógenos, modificando mais lentamente as estruturas da paisagem. Podemos considerar a ação de alguns agentes exógenos que atuam na modelagem da crosta terrestre da seguinte forma: ação das geleiras, tá? A gente pode chamar também essa ação de erosão, tá? Ação das geleiras ou erosão das geleiras, ação fluvial, que é da água dos rios, ação eólica dos ventos, tá? Ação pluvial com P, que é a ação da chuva, ação marítima ou erosão marinha, e uma ação que a gente provoca, nós os seres humanos, que é a ação antrópica. Essa é até nociva, tá? É a mais complicada de todas, ok? Aqui eu coloquei um esqueminha prático. Eu queria que vocês colocassem, tirassem essa foto, deixassem nos celulares de vocês, que pode ajudar até nas atividades aí que vem do capítulo 7. Então, aí a gente vai ter o intemperismo, que é a decomposição ou desintegração, tá? Por exemplo, as rochas. À medida que o vento, a água, o gelo, a diferença de temperatura incidem sobre uma rocha, essa rocha ela vai sofrer um processo chamado de processo de intemperismo, tá? Que é a decomposição ou a desintegração. Esse intemperismo ele pode ser físico, químico ou biológico. Eu vou traduzir. A amplitude térmica, que é a diferença de temperatura, o congelamento, a própria incidência do sol, isso é fenômeno físico, tá? O fenômeno químico sempre vai ter a água na parada, por exemplo, para a formação do calcário. Então vamos lá, você entrou numa caverna e você percebeu que o teto da caverna está gotejando água. Essa água ela veio da chuva. Lá em cima, na superfície, choveu, a superfície ficou encharcada, essa água infiltrou por todas as camadas do solo e veio aparecer no teto da caverna. Durante todo esse trajeto, houve processo químico. E se o solo for muito rico em calcário, por exemplo, essa caverna vai minar o carbonato de cálcio. Olha que legal. E tem o intemperismo biológico. Eu costumo falar isso sempre quando eu estou em sala de aula. Estou com saudade disso, tá? Por exemplo, as árvores lá do pátio do Colégio Seu Amado, as raízes estão repletas de insetos, minhocas, e o caminho desses seres pequenininhos embaixo do solo, entre as raízes, está fazendo intemperismo biológico. E é muito interessante para a planta, ok? E aí a gente vem para a erosão,
que é o intemperismo, que eu já falei que é decomposição ou desgaste, desintegração, mas o transporte. Então, o Rio São Francisco, onde eu andei na orla, a correnteza está passando e está transportando detritos, tá? De minerais, por exemplo, que vem desde a nascente do rio lá na Serra da Canastra. Isso vai ser arrastado até o lugar onde o rio vai desembocar no mar. Tá? Então isso é erosão. Ela pode ser eólica, causada pelo vento, fluvial, pelos rios, marinha, obviamente pelos mares, glacial, pelo gelo, laminar, que é a água que sai varrendo o terreno depois da chuva, é a água que sai correndo, tá? E varrendo tudo, ok? E a ação antrópica, aquela que nós, seres humanos, costumamos alterar o relevo e a paisagem. Isso pode causar, por exemplo, uma decomposição, isso é muito nocivo. O que mais cai no Enem é a ação antrópica, tá? Fiquem muito ligados nesse termozinho, pesquisem, tá? Vocês estão aí desenvolvendo uma habilidade, como eu falei na minha aula passada, muito legal, que é a habilidade da autoanálise, tá? Do estudo dirigido. Vocês estão desenvolvendo a habilidade de, na sua individualidade, vocês construírem o conhecimento, é o que a gente vai chamar de autonomia educacional. Então, como eu costumo dizer, há males que no fim das contas acabam trazendo um pouco de bem, né? Vamos dizer assim, que essa pandemia, algo que essa pandemia trouxe, vocês estão de forma autônoma, assumindo a responsabilidade de ter que estudar sem que o professor esteja presencialmente na sala de aula com vocês. Então, isso é bastante interessante, ok? Eu vou dar um corte aqui na imagem. Então, essa foi a minha aula. Eu falei para vocês que ia ser rápido. Todos esses assuntos que a gente está trabalhando, desde a aula antepassada até essa, faz parte da geofísica. É a parte mais maçante da geografia, na minha modesta e simples opinião. É uma parte que é difícil, é técnica pra caramba. Antigamente os vestibulares exageravam, eles pegavam pesado, era o vestibular da Univasf, e antes do Enem era elaborado pela banca chamada de Covest, misericórdia, eram questões horripilantes. Hoje está um pouco light, mas o assunto continua sendo técnico, mas sempre procure o que o assunto vai fazer de link com nós, os seres humanos. Sempre vá linkando o que você está estudando com as ações antrópicas, ok? Eu vou ficando por aqui. Façam as atividades e no momento certo a gente vai cobrar tudo isso daí, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.